A paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EBD em Síntese Podcast. Hoje, na bancada comigo aqui, meu irmão Matheus Lins, meu irmão Cleanto. Pai do Senhor, querido professor Samuel, professor Lins, estamos aqui mais uma vez para trazer subsídios, né, para tentar ajudar o professor neste próximo domingo, nessa aula tão abençoada. A paz do Senhor, irmão Cleanto, a paz do Senhor, diácono Samuel. Estamos aqui felizes, né? Porque essa lição, assim como as outras, vai falar sobre santidade, mas agora sobre um aspecto um pouco mais profundo, no que diz respeito à santidade integral, né? Alma, corpo e espírito. É sobre isso que a gente vai falar nos próximos minutos, né? Amém. Maravilha, Matheus. É verdade. O texto base da aula de hoje, no qual eu recomendo que o professor já faça a abertura em sala de aula, trazendo essa explicação da perspectiva que o professor Matheus já trouxe, contexto geral da lição, tema santidade, retrospectiva por cima de tudo que a gente já falou, o que é a santidade, alguns personagens chaves que a gente estudou aí ao longo do trimestre, está chegando ao fim, essa é a 11ª lição, e já vai abrindo a aula lendo 1 Tessalonicenses 5, 23. Pode pedir para algum aluno ler, ou o professor mesmo ler ali, que diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fim de aula. Obrigado, meus irmãos. É bem isso mesmo. É uma questão muito objetiva, ao mesmo tempo também que é muito profunda e cabe muita explicação, muito aprofundamento aqui, né, nisso que a gente chama de tricotomia do homem, sendo espírito, alma e corpo, e como santificar essas três partes, que são uma coisa só, mas que a gente teologicamente separa para estar estudando. Não é verdade? É isso mesmo, Samuel. E você já nos introduziu aí num tema bastante importante, que é a tricotomia, que diz que o ser humano ele é composto por corpo, alma e espírito, em contraste com a dicotomia, que é uma outra corrente teológica, que diz que haveria somente o corpo, a alma ou o espírito, né? E é importante entender quais são os objetivos da lição que ela nos propõe para o próximo domingo. E dentro desses objetivos, a gente consegue dirigir os nossos trabalhos muito bem. O primeiro objetivo que a lição nos traz diz que é mostrar que o ser humano é um ser integral, né? E aí abrangendo justamente essa teoria de corpo, alma e espírito, né? Como um homem integral. O segundo objetivo é compreender como se dá a santificação da parte imaterial do ser humano, no caso o espírito e a alma, né? Em contraste com o corpo, e também como se dá a santificação da parte material do ser humano, que seria o próprio corpo, né? E aí o comentarista ele já traz uma introdução falando primeiramente o que seria esse ser humano integral. E aí ele já nos traz o conceito, né? E um conceito que é alinhado também com a declaração das Assembleias de Deus, né? Que seria o homem composto por um homem interior, seria a parte imaterial, seria o espírito e a alma, que são duas coisas diferentes, a gente vai ver, e também a parte material, que seria o homem exterior, o seu próprio corpo. E a lição vai nos trazer justamente como santificar o homem integralmente. Não nos preocupemos somente com o nosso corpo, com a nossa saúde física, mas também nos preocupemos, e é um dever nosso nos preocupar, com o espiritual, com a nossa alma e com o nosso espírito. Amém? Amém. Inclusive, um dos textos principais, né, para o professor que já viu aí a lição, ele trouxe três textos principais, né, e um deles é Gênesis 2:7, que diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. É interessante que, se a gente for ao texto original, né, no hebraico, o verbo para formou eu vou me arriscar aqui a pronunciar, é yatzar, que quer dizer moldar. É o mesmo que é utilizado lá em Jeremias 18, quando ele vai falar sobre o oleiro, né, o barro. E aí Isaías 64:8 fala que somos o barro e o Senhor é o oleiro. E todos nós somos obras de suas mãos, né? E aí, após moldar o homem do barro,
Deus ele sopra ali o fôlego de vida, e aí isso cria o espírito no homem, e esse espírito é o espírito que nos permite nos relacionarmos com Deus, e aí depois disso produz então a alma, sendo portanto a alma vivente, como o texto fala. E aí a palavra vida, da expressão de Gênesis 2:7, né, fôlego de vida, no original é Shaya, que significa vida de Deus. O Shai é vida e o Iá seria a abreviação de Yahvé. Então Deus ele fez o homem para manifestar a sua glória mediante uma profunda comunhão. Então o homem ele recebeu esse espírito para se relacionar com Deus, né? Uma alma para evidenciar este relacionamento e um corpo para proclamar esta comunhão. Então fomos criados para ser exclusivamente de Deus, né? Fomos criados para que todo o nosso ser o amasse. E então vamos resumir assim: espírito então seria o órgão de relacionamento com Deus. A alma seria a sede da personalidade, né? Onde estão aí a mente, a capacidade de raciocinar, de criar, a vontade, a decisão, o livre-arbítrio e as emoções, que são os sentimentos. E o corpo, então, ele seria essa caixa, né? Essa casa do espírito e da alma. É verdade, Cleante. E essa noção de separação, né? As três partes do homem, a tricotomia, né? Do ser humano, corpo, alma e espírito, é muito importante que o crente tenha consciência dela, porque é uma verdade bíblica. A Bíblia nos ensina usando muitas vezes essas três partes, né? Por exemplo, lá em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então ele já mostra ali, mostrando até onde a profundidade da Bíblia vai. Ele encontra um ponto de divisão onde só Deus consegue encontrar, e a palavra dele vai lá e separa, consegue discernir a alma do espírito. Então, a Bíblia sempre conversa com o crente com relação às doutrinas internas do homem, do exterior também. Ele vai usar a teologia da tricotomia do homem. E é muito importante a gente ter noção dela, porque serve para tudo na nossa vida. A gente está aplicando agora na santificação, mas olha só, se você está procurando uma namorada ou um namorado, pegue esse conhecimento da tricotomia do ser humano e aplique também na busca do varão e da varoa que Deus quer dar para você. Vou dar uma dica já para quem está aí procurando, investigando, ou quem já está com alguém, quer saber se é de Deus. Primeira dica, pega alguém mais crente que você. Procure alguém que ame mais a Deus e a palavra, a oração, as disciplinas espirituais do que você. Você já vai estar começando bem, né? E aí comece a avaliar, de fato, essa tricotomia nele ou nela também. Veja como que ele lida com o espírito, com a alma, com o corpo, ou seja, nessa ordem, né? O relacionamento com Deus, as convicções internas dela, a consciência, valores, princípios, manifesta-se através da alma. E o corpo, quais são os costumes, hábitos, tradições que ela pratica, vai dar certo? Então você já começa também a analisar ali e comece a filtrar também em que nível cada um desses elementos está entregue, está santificado ao Senhor. E você vai ter ali um excelente parâmetro. E para você, meu irmão, internamente, aí a gente se aproxima mais na lição novamente, procure se santificar em todas essas áreas, como ensinou Paulo aos Tessalonicenses, conforme a leitura base da aula de hoje. A gente precisa, de fato, apresentar a Deus corpo, alma e espírito inteiramente consagrado, plenamente conservados, olha só, plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para ir para o céu. Então é importante que o crente tenha noção de que ele é constituído, quais as divisões em que o ser humano se constitui, para que ele possa estudar, né? E teologicamente a gente separa, apesar de ser uma coisa só, a gente não consegue separar aquilo ali, mas para estudar, para fim de entender a santificação de corpo, alma e espírito, a santificação integral, é importante entender essa teoria com um nome tão complicado, mas tão simples ao mesmo tempo, que é a tricotomia do homem. É verdade, Samuel. Inclusive, o professor já falou aí ao decorrer do trimestre, né, sobre santidade, e a gente já viu que o pecado ele nos afasta de Deus. E se a gente pensar no homem nessa tricotomia, né, corpo, alma e espírito, é interessante que lá atrás, no Éden, esses três elementos eles estavam voltados para Deus, até que o homem peca. E aí, quando ele peca, a alma que deveria manifestar essa intenção com Deus, ela passa, essa interação com Deus, ela passa a manifestar o pecado, e o corpo passa a expressar o pecado, e também, assim, preferi-lo.
E a partir dali, então, após Adão pecar, todos aqueles que sairiam de Adão, ou seja, eu, você, Lins, você, professor, nasceríamos pecadores, como nascemos, porque herdamos essa natureza pecaminosa de Adão. Romanos 5,12 vai dizer exatamente isso. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, a partir disso, Paulo vai falar à igreja de Tessalônica justamente isso, que nós precisamos nos santificar para esperar a vinda do Senhor. Porque se não tivesse ocorrido o pecado, nós ainda estaríamos santificados, mas após o pecado fomos destituídos e passamos a essa fase de precisar nos santificar novamente para receber o Senhor. Cleanto, e é importante destacar que, apesar desses nomes teológicos, esses termos teológicos parecerem, né, tão confusos, complicados, dicotomia, tricotomia, não há, na verdade, uma heresia entre você entender melhor por um lado ou por outro. A heresia está no que for tocar a doutrina. Então, negar essa parte imaterial do ser humano, a parte espiritual, isso sim seria uma heresia. Agora, dentro desse contexto, eu já queria trazer um texto em Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao 24, que eu tomo a liberdade de ler aqui. Diz o seguinte: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Você vê que é uma preocupação de Paulo, ao escrever aos Efésios, de passar para eles que o espírito precisava ser renovado. E a gente falando muito em tricotomia, corpo, alma e espírito, a gente entende que o espírito é justamente o ponto de contato com Deus. E o espírito ele é revestido por um coração. E o que faz a ponte entre o que eu recebo na minha intuição, pelo contato, pela mensagem de Deus, e o que eu expresso através do meu corpo é justamente a alma. A alma é que é essa ponte. Mas o que seria a alma? A alma seria justamente o intelecto, o autoconhecimento do homem, o pensar do homem como homem, o homem se verificando nessa condição humana, de homem, da vontade, é o intelecto. E a alma acaba expressando o que recebe do coração, que é esse filtro do espiritual, do espírito, daquele contato com Deus. E a alma, então, ela se expressa através de uma vontade. A bem da verdade, um salvo, verdadeiramente salvo, ele tem a sua mente, o seu cérebro, o seu intelecto, a sua mente e a sua intuição funcionando perfeitamente e simultaneamente. Não há nenhum desvio na sua conduta, porque tudo está debaixo da vontade de Deus. Então, do que adianta eu ter uma intuição boa, o Espírito Santo falar comigo de que o que eu estou fazendo ou estou prestes a fazer é errado, e simplesmente a expressão do meu corpo ser oposta à intuição que eu recebo. Quer dizer, Deus me fala uma coisa, mas a minha mente, que está sendo essa ponte que interliga entre a expressão do meu corpo e o que eu recebo de mensagem divina, está defeituosa. Então, o que é que se expressa no corpo? O pecado. Então, se essa ponte está defeituosa, a ponte que eu digo, a alma está defeituosa, então não há essa simultaneidade, essa homogeneidade da vontade humana. E é por isso que Deus ele trata tanto do coração. O coração é como se fosse, na verdade, um mordomo do espírito. Ele
pega o que recebe de Deus, a comunicação de Deus, e ele oferece essa expressão à alma. A alma, que é o intelecto, ela vai sondar aquela informação, vai interpretar aquela informação e, através da vontade, se expressa no corpo ou nas palavras, no físico propriamente dito. Então, a preocupação de Paulo, quando ele fala renoveis o vosso entendimento, se preocupe em renovar, é a preocupação de se santificar cada dia. A verdade é que uma grande revelação que recebemos foi quando aceitamos a Jesus, a revelação da vida eterna. Mas será essa a única revelação que Deus tem para nos dar? Não, há muitas revelações. E essas revelações só podem ser realmente reveladas quando temos um processo de santificação, de renovação da mente. O espírito de nossa mente precisa ser constantemente renovado, né? E é importante trazer para o aluno justamente esse processo de renovação. Tudo bem, você se converteu, você foi regenerado, Deus lhe deu no momento da conversão, do arrependimento, ele lhe deu o direito de ser chamado filho de Deus, lhe deu um novo coração, lhe deu um novo espírito, e é até interessante que a Bíblia, sempre que fala em espírito novo e coração novo, nunca fala em alma nova, né? A alma é o intelecto, mas Deus ele lhe dá um novo coração e Deus lhe dá um novo espírito. E aí, quando Deus lhe dá um novo espírito e um novo coração, se você volta a pecar, você entra justamente numa via dolorosa, numa via defeituosa, dolorosa. Você está indo em direção ao pecado. Então, nós precisamos ter cuidado com a renovação da nossa mente constantemente, né? Amém? Amém. E tem um hino da harpa aqui que eu acho bem interessante, que é Ó desce fogo santo. E aí, já na estrofe inicial, ele já diz: Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. E eu acho interessante porque ele tem a mesma ordem, espírito, alma e corpo, do nosso texto base, 1 Tessalonicenses 5, 23, espírito, alma e corpo. É a ordem que Deus apresenta a tricotomia do homem. E às vezes a gente vai explicar esse assunto e diz assim, força do hábito, corpo, alma e espírito. O homem é corpo, alma e espírito. E aí, na aula de teologia, eu acho interessante que o professor ele dizia, gente, então vamos trabalhar a tricotomia sobre a perspectiva de Deus, porque a gente, enquanto ser humano, fala do que a gente vê, do nosso ponto de vista. A gente começa pelo material, corpo, vai para o imaterial pela alma e termina no espírito. Aí, do ponto de vista de Deus, que é espírito, ele começa, olha, vou começar pela maior verdade. Vocês são espírito, vocês são alma e vocês são corpo. E eu acho que isso dá uma ordem, né? Essa pequena, quase brincadeira, mas é interessante, porque é a ordem que é apresentada na Bíblia. O escritor, compositor do hino da harpa também, segue a mesma ordem, né? Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor. Isso apresenta talvez uma ordem de prioridades, de cuidados. Termina sendo bem didático, ensinar dessa forma. Os cuidados você tem que ter. Então, vamos começar cuidando do seu espírito, depois preocupe-se com sua alma, e aí preocupe-se com seu corpo. Tudo ao mesmo tempo, em sequência, continuamente, mas essa é talvez a ordem de prioridade realmente que o próprio Senhor tem com o ser humano. E aí, o Mateus estava falando, eu estava lembrando que existe dentro da psicologia, um estudo da terapia cognitiva comportamental. E ela tem uma base teórica chamada de modelo cognitivo. É como que o seu modelo de cognição, o seu pensamento, condiciona suas ações e sentimentos e assim sucessivamente. Isso pode reforçar ou não determinadas atitudes e criar um ciclo. E é muito interessante porque se aproxima muito daquilo que a Bíblia nos ensina. Realmente da gente tomar conta e vencer a batalha pelo campo da mente. Ali, o diabo e o inimigo sempre tenta nos vencer na batalha pela nossa mente, pelo controle daquilo, da nossa cognição, da nossa alma. E veja bem, o que é que esse modelo cognitivo nos apresenta? Que a forma como você pensa, ela vai produzir em você um sentimento, uma emoção, que vai gerar uma ação no seu corpo, vai se manifestar em uma ação,
que vai gerar um resultado e que isso vai reforçar ou não a forma como você pensa, que vai também gerar um sentimento, que vai gerar uma ação e assim sucessivamente. E a gente tem que incluir nesse elemento, nesse modelo, o espírito. Então a gente começa preparando nosso espírito, consagrando nosso espírito ao Senhor. E como é que a gente santifica o espírito? Vamos agora, já que a gente separou para estudar, como é que a gente agora prepara o nosso espírito e santifica ele, consagra, como diz o inário cristão, como é que a gente consagra, oferta ao Senhor o nosso espírito? Momento da conversão. Na justificação, no momento da justificação, você já tem a santificação posicional. A gente estudou isso já na primeira aula. E você já está posicionalmente santo diante de Deus. Seu espírito já está, você já está perdoado dos pecados. Você já é justo em posição diante de Deus pelos méritos de Cristo. Você já está santificado nesse aspecto. E seu espírito, você já passa a ser corpo e morada do Espírito Santo. Você passa a ser templo do Espírito Santo. Você tem um espírito ali santificado, consagrado a partir daquele momento ao Senhor. O que é que sucede? Santificação progressiva. E isso afeta outras áreas, inclusive o seu espírito. Precisa haver uma santificação progressiva e você vai progredindo aí em santidade em todas as esferas da sua vida. E começa lá pelo espírito. A partir daí, você precisa agora começar a vencer a batalha da mente. Aí você começa agora, como é que eu santifico minha alma? Como é que eu fortaleço meu espírito em Deus? Como é que eu fortaleço minha alma em Deus? Como é que eu vou agora me apegar o meu lado imaterial ao Senhor? Como é que eu entrego isso a Deus? E aí, o caminho bíblico é disciplina espiritual. Procure, busque e pratique as disciplinas espirituais. A Bíblia ensina jejum, a Bíblia ensina oração, a Bíblia ensina a leitura da Bíblia. Aí a Bíblia ensina a ir para a igreja para aprender com o seu pastor, com seus irmãos, receber a doutrina do Senhor. Tudo isso é buscar viver e praticar as disciplinas espirituais. Fazendo isso, você estará consagrando seu espírito, sua alma e seu corpo também a Deus. Porque no momento em que você tem o espírito agora pronto para servir ao Senhor, sua mente está condicionada agora, renovada, como Mateus falou também em Romanos 12, você está vivendo a renovação do seu entendimento dia após dia, uma santificação progressiva e aprofundada no conhecimento de Deus a respeito dele. E você vai aprofundando sua mente, vivendo. Imagina, você acorda orando, agradecendo a Deus pelo fôlego de vida. Faz um devocional, passa o dia pensando nas coisas de Deus. À noite está na igreja, já amanhece o dia orando de novo, você está vivendo uma vida de disciplina, você está cativando sua mente em Cristo. Você está se fortalecendo nele para resistir às tentações, resistir às provações. Então é importante que você submeta sua alma, submeta seu corpo a essas disciplinas espirituais. E aí esse ciclo do modelo cognitivo se fecha, faz muito sentido, porque a forma como você pensa vai gerar sentimentos, emoções positivas a respeito de Deus, vai fazer você se sentir bem, seu corpo vai começar a praticar também a disciplina espiritual, mesmo sem querer, porque disciplina espiritual implica na mortificação da carne. Seu corpo vai dizer: pare com isso, Mateus, pare com isso, Cleanto, pare com isso, Samuel. Para que você vai se ajoelhar para orar? Para que você vai praticar um jejum? E você vai abrir mão das suas reservas energéticas obtidas através do alimento? Para que isso? Você vai me enfraquecer, né? Mas aí o Senhor já ensinou lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto para buscar disciplinas espirituais. Pergunta a qualquer crente: você quer orar? Você precisa orar? Seu espírito sabe: eu preciso, eu estou pronto, eu preciso buscar mais a Deus. Mas a carne, ela é o quê? A carne é fraca. A carne, ela não está disposta a essas disciplinas espirituais. Ela vai batalhar contra, porque dá trabalho, mortifica, é uma cruz, é um fardo que carregamos em amor, mas que em Cristo ele é leve. Então, o cristão ele precisa começar a entender essa dinâmica e buscar a santificação nessas três esferas: no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. E eu recomendo que a gente sempre, também de forma didática, utilize a mesma ordem que a Bíblia apresenta, o inário cristão também. Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor. Samuel, e uma frase linda que você disse foi de que nós devemos nos submeter
as disciplinas espirituais. E isso é um contraste muito grande para quem diz que uma vez salvo, sempre salvo. Porque, veja bem, se há uma disciplina que eu preciso me submeter, a palavra já indica, né? Disciplina, quer dizer, há uma constância, há uma série de coisas que eu preciso fazer para que eu continue sendo salvo, né? Há uma santificação progressiva, né? Eu recebi a santificação posicional, eu aceitei a Cristo, mas há um processo. E esse processo passa pela renovação da mente. Se a gente vê lá em Romanos 6, e alguns usam esse texto como pretexto para dizer que uma vez salvo, sempre salvo, vai falar o seguinte: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Como se, não, eu fui crucificado com Cristo, eu não peco mais, porque o meu corpo simplesmente não serve mais ao pecado. Certo, mas isso aí é uma questão de fé. Há uma questão de vontade também. E justamente Paulo fala aos Efésios, quando ele diz, nos despojemos do velho homem. E é justamente aquele ciclo da vontade, da mente, da conduta do homem que você estava falando ainda há pouco. Então, nós precisamos nos despojar do velho homem. Como? Como se estivesse tirando as roupas, a roupa do velho homem. E isso é um ato de vontade. E como é que eu sei se a minha mente é renovada ou não? Basta eu verificar o quanto que Deus exige de mim. Será que eu estou em constante conflito com práticas passadas antes da minha conversão? Será que eu fumava, eu continuo brigando pelo fumo, eu continuo brigando pela bebida, eu tenho problema com isso? É justamente essa pergunta, para determinar o grau de progresso espiritual, é que você precisa entender o que Deus está presentemente exigindo de você. E as exigências de Deus, Samuel e Cleanto, elas vão se aprofundando cada vez mais. Quer dizer, inicialmente eu posso ter um problema, eu jogava bola e agora eu não jogo mais, eu bebia, eu não bebo mais. Mas aí coisas mais profundas vão sendo cobradas por Deus, a questão da inveja, da sua conduta, dos palavrões, o espírito faccioso, as fofocas. Você vê que há um processo, há um progresso na espiritualidade. E para determinar o meu grau de progresso espiritual, eu devo perguntar justamente isso. O que é que Deus mais exige de mim neste exato momento? E, meus irmãos, podem ter certeza, para renovar a mente, para se despojar do velho homem, nós precisamos oferecer um coração puro diante de Deus. E Deus, ele procura aqueles de coração forte para com ele, né? O coração é justamente esse mordomo, esse interpretador que leva à mente aquilo que recebemos de Deus. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que essa lição, por mais profunda que seja, ela tenha sido didática o suficiente para que você possa levar para o seu aluno esses insights, né? Não se atenha à tricotomia, dicotomia, mas se você levar justamente a sua aula para essa questão da renovação da mente, para a questão da santificação, desse processo de santificação progressiva, você vai levar o caminho correto para o seu aluno realmente estudar, né? Que nós precisamos nos despojar do velho homem. Somos novas criaturas, mas devemos lembrar, a santificação é uma questão de fé? Mas é também uma questão de vontade. Nós precisamos nos despir do velho homem. Amém? Que você tenha uma ótima aula esse final de semana, que Jesus Cristo te abençoe e que os alunos também sejam abençoados através de você, sendo instrumento de Deus. Amém, meus irmãos? Tenham uma boa aula em nome de Jesus. Amém. Trago também já aqui minhas considerações finais, juntando um pouco aí do que Lins falou e do que Samuel falou, a gente vê que a resposta está em comunhão com Deus, né? A gente falaram sobre as disciplinas espirituais, a gente viu que apesar da nossa luta constante contra o pecado, mas a resposta está em se aproximar mais de Deus. E Paulo, quando Lins falava sobre receber uma instrução, mas o corpo querer fazer outra, no capítulo 7 a gente vai ver o drama de Paulo, né? Quantas vezes ele dizia, como no versículo 21, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, Paulo reconhece que
a nossa carne, a nossa natureza é de pecado. Aí ele vai, olha a que ponto ele chega, ele diz assim no 24, miserável homem que eu sou. Ele está falando de Paulo, meu irmão. Paulo que foi um dos propulsores aí da igreja, falando, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí ele responde logo em seguida, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Aí ele entra no capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, e é exatamente isso. A lei ela não tem força de tornar-nos santos. Nós buscamos a santidade por causa de Cristo. Então, continuando. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, meus irmãos, se for para dar uma dica para que o seu aluno possa buscar cada vez mais a santidade, a resposta é comunhão com Deus. Pratique as disciplinas espirituais, busque cada vez mais estar mais próximo de Deus, como o Ulisses comentou, cada vez que você se aproxima mais de Deus, mais ele exige de você. E esse processo é exatamente de santificação progressiva, não é? Santificação progressiva é aquele estágio que a gente demora aqui na Terra, né? É o que a gente passa aqui na Terra até a santificação final. Então ela realmente tem que ser progressiva, é um dia mais santo do que o dia anterior. Amém? Que Deus os abençoe, espero que essa aula seja uma bênção, tenho certeza que vai ser, é um tema muito importante. Deixe bem claro para os seus alunos, como eles falou, não tente entrar muito nesse campo teológico da tricotomia, da dicotomia, mas se firme nesses conceitos que promovem a santificação. Amém? Deus abençoe todos, um abraço. Depois dessas duas considerações finais, eu não tenho mais nada a acrescentar. Realmente é isso, querido professor. Estimule seus alunos a buscarem as disciplinas espirituais e a gente deu várias dicas, né? Orar, jejuar, ler a Bíblia, mas tem uma disciplina espiritual que é excelente. Todo domingo de manhã, geralmente às 9 da manhã, em cada templo da Assembleia de Deus, você tem vários jovens reunidos praticando a disciplina espiritual chamada Escola Bíblica Dominical. Então, continue estimulando seus alunos a participar dessa disciplina, né, a não desanimarem, e certeza que essa aula será de muito aprendizado, muito valor espiritual para cada um dos alunos que estiverem também participando da EBD. Então, meu querido professor, um grande abraço, a paz do Senhor e até a próxima.